Olá, meu nome é Taira Eutinho dos Santos, sou aluno do mestrado em Biotecnologia Industrial da Universidade Tiradentes, na cidade de Aracaju, Sergipe. Eu irei apresentar meu trabalho intitulado Como aplicação de sistemas aquosos bifásicos baseado em líquidos iônicos e polietileno-glicol metil-éter no particionamento de albumina bovina sérica como modelo proteico. O sistema aquoso bifásico é uma técnica de fracionamento líquido-líquido, composta por duas substâncias solúveis em água, como dois polímeros, um polímero e um sal, ou até mesmo polímero e um líquido iônico. E essa técnica é bastante utilizada para extrair, purificar ou concentrar diferentes biomoléculas. Dentre essas biomoléculas, nós temos as proteínas, que têm uma classe comumente utilizadas em diversos trabalhos, que é a albumina sérica bovina como modelo proteico. Devido à fácil aplicação dessa técnica, ela é bastante utilizada na área da engenharia química, como também nas áreas da biotecnologia. Esse sistema aquoso bifásico ele é representado através de um diagrama de fase. Esse diagrama de fase ele é composto por uma curva binodal, que separa a região monofásica abaixo da curva da região bifásica acima da curva. Além disso, um ponto de mistura acima da curva binodal dentro da região bifásica induz, então, a formação de um sistema com duas fases aquosas. Além disso, nesse diagrama nós temos as linhas de amarração, que são retas que ligam as composições da fase de topo com a composição da fase de fundo, e dentro do mesmo sistema pode haver mais de uma linha de amarração. Além disso, a seleção de qualquer ponto nessa linha de amarração, ela fornece fases de topo e fundo com composições iguais, porém com volumes diferentes. Além disso, nesse diagrama de fase, nós também temos o ponto crítico, que induz que as propriedades de composição e volume desse sistema nesse ponto crítico são exatamente iguais. Com isso, o objetivo desse trabalho foi formar novos sistemas aquosos bifásicos baseados em polímero mais líquidos iônicos de colina e água e aplicá-los no particionamento da albumina sérica bovina como modelo proteico. Os materiais utilizados foram polietileno-glicol metil-éter com peso molecular de 550 gramas por mol. Os líquidos iônicos foram bitartarato de colina, dihidrogênio citrato de colina e a biomolécula como proteína foi a albumina de soro bovino. A formação dos diagramas de fases desses sistemas foram feitas através de soluções aquosas de cada um dos líquidos iônicos, e nessas soluções dos líquidos iônicos foram gotejadas gotas do polímero até a detecção visual de uma solução turva. Após essa detecção visual da solução turva, foram então colocadas gotas de água nessa solução para que ela se tornasse límpida. Então, esse processo de turvar e desturvar foi repetido várias vezes sob agitação magnética constante para que obtivéssemos diversos pontos e então formar a curva binodal desses sistemas. Esses dados das curvas binodais foram aplicados à equação de Menchuk para que ocorresse então o ajuste da curva. Após então a formação dessa curva binodal, dois pontos de misturas foram selecionados na região bifásica para compor as linhas de amarração. Os componentes desses sistemas então foram preparados, agitados, centrifugados e após esse processo de centrifugação as fases foram então separadas. Quando as fases foram separadas, individualmente cada linha de amarração ela foi determinada pelo balanço da massa, utilizando a regra da alavanca através dessas equações que estão contidas no software MATLAB R 2017. E o comprimento dessas linhas de amarração foi então determinado através das diferenças nas concentrações dos componentes de cada fase usando essa equação. Por fim, o ponto crítico de cada um dos sistemas ele foi determinado usando uma linha reta auxiliar a partir da última equação, onde esse F e G são parâmetros de ajustes. Após então a formação do diagrama com ambos os líquidos iônicos, foram então preparados os sistemas em um dos pontos de mistura, contendo 45% em massa do polímero e 45% em massa do líquido iônico, mais a solução aquosa contendo a BSA. Essas amostras passaram pelos mesmos tratamentos de pesagem, agitação, centrifugação e separação das fases. Porém, após a separação dessas fases, 100 microlitros de cada uma delas, de topo e fundo, para cada um dos sistemas foram coletadas e misturadas a 5 ml do reagente de Bradford para que a proteína interagisse com o reagente e depois foi feita a leitura no espectro.
Os valores de absorvância foram então aplicados para verificar o particionamento da proteína dentro do sistema. A fase de fundo de cada um dos sistemas também foram analisadas por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, FTIR, no método de transmissão para verificar bandas características presentes naquela fase de fundo dos sistemas. Após esse processo, também foi feita a análise da estrutura secundária da proteína através das deconvoluções dos espectros de FTIR. Como resultado, nós temos aqui os diagramas de fases, que são formados pelos líquidos iônicos bitartarato e de hidrogênio citrato, onde o líquido iônico bitartarato, representado pelas bolinhas verdes, apresenta uma região bifásica maior, quando comparado ao sistema composto por dihidrogênio citrato. Isso está relacionado à hidrofilicidade desses líquidos iônicos e também pela característica da presença de grupos hidroxilas na cadeia dos líquidos iônicos, o qual induz a separação de duas fases quando são unidos a um polímero moderadamente hidrofóbico como o polietilenoglicol. Aqui estão os dados de ajustes da equação de Meshuk para os sistemas propostos nesse trabalho e os valores do coeficiente de regressão mostram que esses dados foram bem ajustados de acordo com a equação proposta. Além disso, o paralelismo dessas retas, apresentado nos diagramas de fases, onde contém as timelines e o ponto crítico, mostram que esses sistemas foram bem preparados. Aqui estão os valores dos componentes em fração mássica das fases dos pontos de mistura de cada um dos sistemas, dos líquidos iônicos, do polímero, como também o comprimento das linhas de amarração de cada um dos sistemas. Além disso, podemos perceber os valores dos pontos críticos de cada um dos sistemas para bitartarato e de hidrogênio citrato. O particionamento da proteína, então, foi determinado nesses sistemas através da concentração da BSA na fase de topo, dividido pela concentração da BSA na fase de fundo. Com isso, foi percebido que a proteína migrou preferencialmente para a fase de fundo dos sistemas, que é rica em líquido iônico, e que a eficiência de extração desses sistemas está em torno de 50%. Esse particionamento da BSA está relacionado devido às interações eletrostáticas, interações de hidrogênio que a proteína exerce e estabelece com os líquidos iônicos. Além disso, os espectros de FTIR na fase de fundo do sistema mostraram bandas características das colinas, como os grupos hidroxilas, como também bandas características da proteína correspondente à amida 1 e à amida 5 e 4, indicando que a fase de fundo é realmente composta por líquidos iônicos e que a proteína estava presente naquela fase do sistema. As deconvoluções dos espectros de FTIR na região amida 1 mostraram que a proteína sofreu alterações na presença desses líquidos iônicos bitartarato e de hidrogênio citrato devido aos baixos conteúdos de alfa-hélice e o aumento dos conteúdos de dobra beta, uma vez que o alto conteúdo dessa alfa-hélice induz uma melhor qualidade na estrutura das proteínas. No entanto, a docagem molecular realizada através desses resultados das deconvoluções mostraram a ancoragem do cátion de colina com os diferentes âmbitos do líquido iônico com a proteína BSA e, além disso, o diagrama de interação molecular da BSA com esses líquidos iônicos mostrou que a interação dessa proteína com os íons formadores dos líquidos iônicos é preferencialmente por ligações de hidrogênio. Com isso, o alto valor de afinidade da proteína com esses líquidos iônicos mostrou que, apesar da mudança na estrutura da proteína, não comprometeu a sua funcionalidade. Com isso, foi possível perceber que foi possível formar novos sistemas baseados em líquidos iônicos e polímero e que nesses sistemas a proteína particionou preferencialmente para a fase de fundo rica em líquido iônico com eficiência de extração de 50% e os espectros de FTIR mostraram bandas características das colinas e que as deconvoluções desses espectros mostrou mudanças na estrutura da proteína, porém não comprometendo a sua funcionalidade. Eu quero agradecer muito à Universidade de Tiradentes, às instituições de fomento CAPES e CNPq, aos laboratórios LEB e LPA, ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa ITP e à Universidade de Aveiro. Muito obrigado pela atenção de todos.